pessoal, no Bem na Pauta de hoje, a gente vai dar uma espiadinha ali na coxia e conhecer a história de um dos atores e diretores paranaenses mais importantes da atualidade. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. E também apresentadora do Bem na Pauta. Quem opera pra gente hoje é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Então, pro episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o ator, produtor e diretor teatral Isidoro Diniz. Seja muito bem-vindo ao Bem na Pauta. Ok, obrigado. Imagina, acho que vai ser uma conversa bem gostosa pra gente conversar um pouquinho sobre o passado, o presente, quiçá o futuro. Então, Isidoro, já são mais de 45 anos de carreira, fiz as contas certo? Isso mesmo. Ah, que legal. Sabe que tudo isso já sabe que eu não conto, né? Não conta. Eu cheguei em Curitiba em 79, eu sou do interior do Paraná, de Nova Fátima, gosto de citar. Onde que fica Nova Fátima, se a gente pensa Londrina, Cornélio Procópio, Nova Fátima. Legal. É uma cidade bem pequenininha, já teve sua importância na época do café. Sim. Né? Hoje é uma cidade bem pequena, tem lá seus 7 mil habitantes. Nossa, bem pequenininha mesmo. Pequenininha mesmo, assim. Que legal. Foi diminuindo com as transformações, né, da sociedade, das culturas agrícolas que era antes. Sim, né? sim. Que é a minha geração rural. Sim. E lá no início, quando que você se deu conta, ali em Nova Fátima ainda, que o bichinho do teatro tinha te picado? Foi ali ou foi fora? Foi ali, na verdade, assim, foi ali em Nova Fátima mesmo, morava numa fazenda, e eu via sempre a transportadora da Rede Tupi de televisão, que era a rede que abrangia a região ali, então a gente assistia as novelas, assistia os programas ali, e eu assistia com meu pé de Laranja Lima na época. Ah, um clássico. Eu era criança, né, também, assim, tipo de escola, tava na escola também ali, rural, e a gente assistia, e ali, então, Que tipo, legal. Girando o Herói do Sertão, Sim. que tinha um Moleque Saci, já na outra tinha um menino lá que era o Brota, e a Eva Vilma, que é a minha atriz preferida. Ali eu fiquei a vida toda acompanhando o trabalho dela, Que legal. criança. Uhum. E uma das paixões do meu irmão mais velho. Ah, também? Ficou assim, tipo... Compartilha aí essa paixão. Isso, tipo assim, tipo... Eu era admiração mesmo, eu era criança, né? Sim, eu não tinha essa coisa sim. de paixão. Era aquela atriz linda, fazendo a malvada. Tá encantado, né? Depois eu acompanhei ela de perto, ela me conheceu também. Não acredito. A gente se conheceu, depois nós vamos falar sobre isso. Que lindo isso! Sim. Olha, é raro às vezes a gente conhecer alguém que inspira tanto a gente, né? Que legal, que bom que você teve essa chance. E como que você fez essa transição de Nova Fátima para Curitiba? Foi por conta do teu trabalho? Foi para estudar. Olha, que bacana. Eu queria ser artista, né? Como você mora no interior, você não tem referência, na verdade, o que é ser artista. Eu queria ser aquilo que estava na televisão e tinha sempre... chegava na minha casa discos que o meu irmão mais velho gostava, né? De Elisete Cardoso, né? Também chegava a Perla, chegava Mito de Paula, chegava Martinho da Vila, chegava essa galera toda, chegava em casa. E ele era muito culto e ele gostava dessas coisas e foi influenciando nós, assim. E eu queria ser isso, né? Ouvindo a minha mãe novelas de rádio, né? Aí a televisão, que eu me disse, chegou tarde, eu já era adolescente já, a televisão chegando em casa, mas a gente acompanhava tudo isso. Eu queria ser isso. E para ser isso, o que minha mãe falava? Você tem que estudar. Ok, né? É um bom caminho. E tinha um limite, porque na fazenda tem só até o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Daí não tinha mais. Eu fiquei um período sem estudar. E aquilo era uma loucura na minha cabeça, era uma prisão na minha cabeça, que eu queria crescer. Aí até que meu irmão me matriculou no colégio, em Nova Fátima, e eu trabalhava o dia, e à noite eu pegava os meninos da fazenda, arriava o cavalo, eu ia... Caramba! À noite, deixava o cavalo no vizinho da minha prima, que morava na cidade, e ali, eu no colégio, estudava, voltava, né, posava na casa dela, e de manhã eu voltava. Uau! Eu fiz isso, fiz os 2 anos, porque eu queria ser mesmo, queria continuar estudando. Em busca do teu sonho. Isso, depois nós mudamos para a cidade, tempo depois, aí terminei o primeiro grau, aí eu falei, vou embora para Curitiba, que meu irmão já estava aqui, o mais velho. O meu pai, você não vai completar, quando você não tiver 21 anos, você não vai sair de casa. Eu falei, pai, eu preciso, mas eu não falava para ele que eu queria ser artista. Só que queria estudar. Ok. Porque se você falasse... Tinha um segredo também. Ele não ia, né, porque ele não ia... A minha família não tinha essa coisa de preconceito com artista, com nada eles não tinham. Mas assim, tipo, eu é que tinha receio de falar e ele não deixar. Entendi. Porque minha mãe queria que eu fosse padre. Olha só. Então eu era muito longe de uma coisa para outra. Você é o segundo filho? Eu sou
terceiro. Terceiro. Eu sou o terceiro. Mas depois de mim tem uma galera. Que família grande. Legal. São uns 10 irmãos. Uau! Hoje somos Quanta menos, gente. né? Que já todo mundo já fez a passagem e tal. Sim. Mas eu sou um dos mais velhos. Então, os mais novos eu ajudei minha mãe a criar. Sim, é legal que o teu irmão mais velho abriu esse caminho, né, pra poder ir pra Curitiba. Eu imaginei que talvez você tivesse dado um pulinho em Londrina, talvez porque Londrina tem uma cena do teatro também, né? Tem um festival, um dos festivais mais importantes do Brasil. Acho que um dos mais duradouros do Brasil é o Festival de Londrina e o Festival de Ponta Grossa. Legal. Nós temos aqui nesses dois um dos mais longínquos, né, da história dos festivais, da história dos festivais, da década de 60, né, Festival no Rio de Janeiro, Festival de Nordeste, né, acho que da Paraíba, se não me engano, tem um festival importantíssimo também, tanto quanto de Londrina, mas eu não passei em Londrina, não, eu vim direto para cá, e no mesmo ano eu já comecei a trabalhar. Que legal, que bom. E aonde? Eu fui convidado para fazer um teste num grupo de teatro amador, chamava-se Grupo Cidade Sorriso. Né? E, inclusive, ele era amigo, esse menino que me indicou é amigo do meu irmão, que trabalhava na Telepar. Olha só. Né? Okay. Meu irmão já era diretor, então trabalhava lá e me indicou. E eu fui fazer esse teste. Fui fazer esse teste, já passei, já fiquei ensaiando. Ai, que delícia. Tipo assim, não sei como que eu passei, porque eu não tinha essa habilidade ainda com texto, com dramaturgia, mas o cara estava precisando mesmo. Sim, você vai com unhas e dentes, né? E me contratou e eu fiquei fazendo trabalho. Era uma peça infantil, era um personagem principal até, era um palhaço, né? A autora Esther Leonardo. Hoje em dia tem pouca gente desse grupo, dessa geração. Mas eu tenho amigos dessa geração que estão em outros lugares do Brasil, a gente se troca, mas tem pouca gente dessa época. 79 já são alguns anos, né? Sim, sim. E daí Curitiba se tornou sua casa... A minha casa. A partir de então. Eu fiz teatro amador até 82, direto, assim, fazendo peças infantis, peças adultas, participando de festivais, de mostras, né? Depois eu passei para o teatro profissional com o Giovanni Sesconeto. É um cara que tem um centro cultural infantil lá em Santa Felicidade. Ah, que legal. Né? Então, ele me pegou, já viu eu fazendo palhaço, gostou e me convidou para integrar a trupe de palhaço que ele tinha, que fazia festa de aniversário, peças nos colégios. Eu conheço todos os colégios de Curitiba. Todos. Por conta desse trabalho. Por conta desse trabalho. Que legal. Com ele fiquei 5 anos. Eu fiquei, bastante tempo. Fiquei com Haja ele. criança. Eu fiquei anos com ele. Eu fiquei até 85 com ele. Direto, assim, fazendo trabalho, assim, era o galã da companhia dele. Sim, que legal. E você tem uma vasta experiência em teatro infantil, né? Essa época, depois eu passei a produzir. Foi nesse trabalho, nessa companhia, que eu conheci a Eva Vilma depois. Ai, que delícia. Porque nós trocamos, né? Porque na época, o Teatro Guaíra, a gente tinha quase 6 meses de pauta no Guaíra, no Salvador de Ferrante. E a gente ficava tempão em cartaz, porque apresentava para todas as escolas particulares e públicas. Dia de semana escola, final de semana público. aberto, legal. Era um sucesso. E foi lá que eu aprendi também a experiência de produção, de fazer produção com o Giovanni. Eu trabalhava como ator, mas fazia produção também. Primeiro para ganhar também, né? Você ganhava mais, né? Daí eu já passei a viver só de teatro. Legal. Né? Assim, já larguei de fazer, trabalhava na rodoviária, já passei a trabalhar com ele, e já comecei a trabalhar direto, fazia shows tinha os Trapalhões que vinham fazer shows no final do ano em Curitiba, e a gente fazia abertura, fizemos programa de televisão com esses palhaços. Que legal. E a Eva surgiu aí? A Eva surgiu, foi numa troca de pauta. A gente estava com o Chapeuzinho Vermelho, foi uma das grandes montagens do Giovanni, uma grande produção mesmo. Estreou grandes artistas ali, tipo a Andrea Lerner estreou ali. Que legal. Ela iniciando como bailarina. Ela teve em Curitiba agora esses dias, a gente conversou. Que legal. Nossa, quanto tempo, aliás, a gente é de lá, daquela época. E aí, eles não gostavam de fazer teatro no Guairão. Eram só 2 atores, ela e o Carlos Zara, daí eles trocaram. E nessas trocas, ela deixou o telefone na secretária eletrônica, a produção dela. E eu peguei e liguei. Não acredito! Fiquei surpresa agora. Eu liguei falando assim, eu queria muito ser artista de televisão, sabe assim, eu queria que você me ajudasse, me indicasse. No maior cara de pau, porque a gente é cara de pau mesmo. Foi ali na caruda mesmo. Na caruda, eu falei. Ouviu aqui, foi anotando o telefone.
E não é, ela ligou para nós, porque primeiro para agradecer o Sim. produtor, né, que trocou com Uhum. ela foi em junho, se eu não me engano, Uhum. naquele ano. Ela trocou conosco, nós fomos pro Guairão e ela ficou acho, 15 dias no Guairinha em cartaz. Uhum. E nesses 15 dias ela foi assistir a gente, Que legal! né? Ela não me reconheceu, porque a gente só tinha ouvido a minha voz? gravação, tipo Uhum. tal, e perguntou pro Giovanni, quem é um rapaz que chama-se Diniz? O Giovanni falou, ele tá ali. Ele fazia um palhaço na época, Uhum. o Espiguinha, foi um palhaço de grande sucesso meu, assim, era inspirado no Zacarias. Ah, ok. E eu fazia o narrador da peça, andava de patins ali, fazia dança também, tinha todo um trabalho de corpo, de Que legal. dança, de coreografias. E ela foi lá falar comigo, falou assim, mas você não precisa de televisão, você é tão bom, sabe assim, mas a televisão legal. acontece nas nossas vidas, assim, naturalmente, não se preocupe, que vai acontecer com você, porque você está no caminho certo. É o teatro. Uhum. O teatro vai te levar para a televisão, sem dúvida nenhuma. Que Não se legal. preocupe. Esse encontro foi importante pra você? Foi porque a conversa dela foi bem do ponto de vista da orientação, né? Tipo, Sim. é um menino do interior que tem sonho de televisão Uhum. e ele já está fazendo um bom trabalho, ele já está, na verdade, no caminho certo. Esse é o caminho. A televisão é consequência. E como, de fato, naquela época era assim mesmo. Uhum. E hoje também muitos dos nomes, né, eles vêm ao teatro para assistir os atores e levam para a televisão. Continua sendo o mesmo local. Que legal! Nossa, é realmente um sonho, né? Poder acontecer esse encontro. E o que a peça infantil, ou enfim, pode ser também a palhaçaria, né? O que as peças e o teatro para o público infantil tem que outros tipos de peça não têm? O que tem, na verdade, que é teatro de todas as maneiras. Uhum. Né? Você fazer o jogo da cena para o adulto e para a criança é o mesmo. Né? Sim. Porque precisa de verdade. Uhum. Se você tem verdade, tem uma boa história, você vai encantar o adulto e a criança. A criança é o universo das cores, né, do movimento e de música. Porque você precisa de elementos técnicos para que possa prender a atenção da criança. Então, um conceito de teatro infantil para criança, você precisa ter elementos que contagiem a criança, que chama a atenção dela, que é o lúdico todo, de todas as maneiras, né? Que é o que encanta, né? Que encanta a criança, né? E você tem de falar com verdade aquilo, e tem que ser verdadeiro, o ator tem que ser verdadeiro para a criança. Sim. Né? E é o mesmo, não difere para criança e para adulto, é o mesmo jogo. É um jogo cênico verdadeiro. Sim. Né? Você tem que ter legal. a verdade cênica. Stanislavski fala sobre isso. O ator precisa ter verdade, acreditar naquilo que ele está falando. Né? E isso serve para as duas coisas. O adulto, você conversa com ele sobre as nossas realidades, né? Sobre as nossas vidas, sobre o que pertine à sociedade. Então, esse é um jogo mais de malícia. Você tem que ter verdade, mas você tem que ter um jogo de seduzir também a plateia, mas assim, tipo, contar com meias verdades. Sim. Você não vai ser óbvio. Sim. Né? O ator não é óbvio. Eles não são óbvios quando ele está contando uma história. Eles estão contando uma história, mas estão, né, tipo... Estão te encantando você está falando ali. aqui, mas você está com outro pensamento, né? Sim. Você tem essa dualidade na sua interpretação. Você precisa ter isso que também. legal. É uma boa perspectiva. Faz muito sentido. E você contou um pouquinho como que você acabou juntando a produção, né, para poder complementar o seu trabalho. E a direção, quando que ela surgiu? Já era uma vontade sua? Não. Não? Não mesmo. Assim, quando eu falo isso, as pessoas dizem, como Diniz? Não, Diniz. Eu nunca tive sonho de ser diretor, porque eu acho difícil. Né? Atuar já é difícil. É muito difícil você ser ator. Tanto que depois que eu construí uma carreira boa, sólida, com a produção do teatro infantil, depois do teatro adulto, e na época que eu era meio durão, eu tinha que fazer teatro, produzir e atuar, para ajudar. Sim. Né? Isso eu fiz muito, era um cansativo. Depois eu falei, não, eu não posso mais, não quero fazer mais isso, eu vou só produzir. Fiquei um tempão só produzindo. E é uma delícia produzir, que é um caminho que eu via de longe. E eu queria fazer as coisas do meu jeito, que daí que surgiu o diretor. Ok. Faz sentido. Eu tinha um texto, uma dramaturgia que eu queria contar da minha maneira, e tinha os diretores, todos meus amigos, na verdade. E eles contavam e eu ficava enchendo o saco deles. Tipo, você é o quê? Você é o produtor ou é o diretor? Você disse o que você quer ser. Eu falei, eu quero ser os dois. Com você eu posso ser os dois. Posso ser o produtor para você e posso ser o diretor daquilo que eu gostaria que você fizesse.
né? Legal. E sempre foi parceiro, esses meus diretores, tanto que eu dirijo com amigos, eu nunca dirigi sozinho. Ah, legal. Não, sempre com amigos, assim. Uma parceria. Eu trabalho com Kátia Drummond, com César Almeida, com Maurício Vogue, sempre junto com essas pessoas, assim, Pensar sabe? de duas cabeças, pensa melhor que uma, né? É que tem coisas na direção que eu não gosto muito de fazer. Aí você puxa pro... Entendeu? Assim, tipo, não, faça você isso. Tipo, sonoplastia, por exemplo, é uma área que eu não gosto. Eu entendo, eu sei, mas eu não gosto. Sabe assim, tipo, de estar Normal, todo mundo tem no trabalho algo que não gosta de fazer. Essa parte eu não gosto. Então, essa parte eu deixo com outra pessoa. Com quem faria até melhor, né? Tipo Legal. assim. Mas assim, vem dessa curiosidade e dessa curiosidade, sim, porque, né? Você vai acompanhando e vai vendo como as pessoas vão construindo isso. Mesmo assim, foi a produção. Né, autodidata, mas assim, não é. Eu sempre teve mestre do meu lado. Sim. Né, o Giovanni foi um grande mestre do meu lado. Né, diretores, Maurício Vogue é um grande diretor, a Kátia Drummond é bailarina, é minha colega também, começou comigo em 88 no Saltimbancos. Ai, que delícia! Saltimbancos. Nossa, parceria de longa data. Então já tá ali. E daí também é coreógrafa, né? Então já tem toda essa dinâmica de dirigir, de coordenar trabalhos. Sim. Então já tinha essa. E eu também, né? Dança. Então você Cada um vai, com sua bagagem, né? você vai, mas assim, tipo, eu sempre preciso de alguém estar comigo, sozinho não. Ah, legal. E nesse novo projeto que você tá hoje, você também tá em parceria, né? Com Que César. legal. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a peça Solo dos Mares, que tá em cartaz e que revive a luta de um dos grandes heróis brasileiros. Conta pra gente um pouquinho sobre. Pois é, o João Cândido Felisberto, que é o almirante negro, é o líder da revolta da Chibata, de 1910. Que todo mundo já estudou na escola em algum momento, né? Isso é matéria. E também esse mês é o mês de aniversário dele, né? Ah, legal. É que ele faz dia 24 de junho, acho que ele tem 145 anos. Ah, legal. Ele é de 1880. Uau. Né? 145 anos, se não me engano, é isso. Eu não sou bom de conta, não. Então, o que me inspirou nele? Porque ele é um homem também da fazenda. Né? Ele é um homem também do interior do Rio Grande do Sul, um menino arteiro, assim como eu fui arteiro. Daí acho que o pai e o dono da fazenda encaminhou ele para estudar na Marinha do Brasil, quando era menino ainda com 14 anos, e ele foi me fala, apadrinhado, né, já que o dono e tal. Ele foi crescendo dentro dessa marinha, né, da Marinha Brasileira, e se formou na Inglaterra, onde ele aprendeu a manobra dos grandes navios. Ele era um cabeção, na verdade, ele era um grande cabeção. E aí passou por diversos percalços por conta da sua característica. Sim. Né, um homem preto, né, retinto, do interior, né, quantos anos pós a escravatura? 88, a escravatura, entendeu? Assim, tipo... Um contexto bem complicado. Pós libertação, entre aspas, Sim. da libertação dos escravos, mas ele estava ali. E já, na verdade, lutando para a sua sobrevivência e querendo ser alguém. Né? E a revolta da Chibata é uma rebelião sobre o castigo, né? Sobre a chibata. A chibata, né? Que era o castigo que imperava naquele período. E tem outras coisas também que é muito importante sobre a revolta da chibata, que a gente, na história e nas nossas pesquisas, a gente descobriu, porque a gente falou com várias pessoas, que é o Salomão, que é o dramaturgo também, que é um estudioso mineiro, né, com a irmã dele, a Ione Jovino, professora em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que nós fazendo esse podcast também, conversando com todo mundo. Denise, você sabia que foi o primeiro movimento trabalhista, a revolta da Chibata? Faz sentido. Por quê? Eu falei, mas por quê? Não era por conta... Não é só por conta do castigo. Eles brigavam também por conta do soldo, eles não tinham um bom salário. A condição de trabalho. Eles brigaram não só pela abolição do castigo, mas eles queriam salários decentes. Sim. Né? Porque eles ganhavam um pouco. Mas por quê? Porque ele teve experiência na Inglaterra, onde ele passou por formação, ele via, né, como que eram os marinheiros, né, ingleses, como é que era a vida deles, era diferente, né, das nossas, começando, né, país pobre, terceiro mundo, se bem que a marinha ali brasileira era a terceira do mundo na época, sabia, né? Uau! Era a terceira marinha do mundo, Não sabia. Nessa época o Brasil era ponta, né, tanto que eles tinham... Foi um dos maiores investimentos do país na época para ter os encouraçados que eles manobraram. Né? Faz sentido, né? Uma das maiores costas do mundo, né?
Faz todo sentido. Mas realmente, né? Uma revolta trabalhista mesmo. Que então legal. teve essa importância também, sim, dentro de... No movimento negro a gente discute isso. Fala, então teve, na verdade, ali o primeiro movimento para, né, garantias, dignidade trabalhista. Foi Bacana. nesse movimento que vem. Depois vão crescendo com outros movimentos. Sim. Mas o João é só uma inspiração. Ok. É só uma inspiração. Por que uma inspiração? Porque o João teve toda essa inteligência, essa potência do João, ele foi, na verdade, né, castigado, preso, condenado, segregado. Ele terminou a sua vida, né, no Rio de Janeiro vendendo peixe, né, na Praça 11, porque ele tinha condições de arrumar emprego, porque ele era um marinheiro maravilhoso, né? Ele era um almirante. Sim. Só que ele não conseguia emprego, porque a Marinha do Brasil, né? Sim. Hoje ele está no livro dos líderes brasileiros, né? Mas na época... Não, ele passou, ele ficou na miséria, e teve uma vida na miséria. Então isso, por que a gente traz nisso o Solo dos Mares? Nós falamos sobre o racismo estrutural. A partir dessa história. A partir dessa inspiração de João, dessa vida de João, e tem as nossas vidas, a minha vida, a vida da Geisa Costa, da Cátia Drummond, sabe, do Ronald Pinheiro, né, dos meus colegas atores e atrizes, o Delair Rodrigues, né, Lápis, todas essas pessoas pretas, artistas de diversas épocas do Brasil e do Paraná e de Curitiba, passaram por isso. Né? Que não tem a sua importância, a sua relevância, não interessa o seu talento, a sua condição, que você vai ser segregado, você vai ser desprezado, porque o que interessa para nós é o que está posto, né? Então a gente discute isso. E discute a memória de João quando ele fala sobre isso também, que ele tem consciência disso. Sim. Da sua grandiosidade, da sua inteligência, da sua capacidade, mas não é visto isso. Então a gente fala... olhar para o passado totalmente no presente. Totalmente no presente. Tipo, isso aconteceu lá, mas nós vivemos isso hoje, né? Todos os dias, corpos pretos são mutilados, né? Alvo de balas. A chibata só mudou de forma. Só mudou de forma. Saiu das mãos, né? Do arreio, mas assim tá no gatilho, né? Está na mão das polícias que matam o alvo pessoas pretas. Né? Então a gente discute sobre racismo estrutural. O João é uma grande inspiração nossa. Que legal. E essa peça começou online e agora, durante a pandemia, né, que foi um momento que realmente a gente teve várias... a cultura, né, teve que se reinventar de forma remota. E hoje a gente traz essa peça para o presencial. Algo mudou? Ou realmente vocês conseguiram trazer essa essência? Ou mudaram algumas coisinhas? Já que já faz um tempo, né? A gente pensa que a pandemia foi ontem. Realmente foi, mas também já faz 5 anos. Então é assustador pensar nisso, né? Como que vocês fizeram essa adaptação? Era uma curiosidade minha, primeiro. Né? Eu queria trazer aquela experiência da online para essa relação público e plateia, porque o teatro só acontece porque tem essa celebração mútua ali, na hora, acontece na hora, né? E, bom, está sendo maravilhoso. Está sendo novelas curitibanas, né? Sexta e sábado, domingo, né? Sexta e sábado às 20 e domingo às 19 horas. A semana passada foi ótimo, lotou todos os dias com chuva e tudo. Ai, que bom. E o público se emociona. Com certeza. Porque tem a questão da realidade, né, das realidades, como ela é contada, né, como eu orientei a direção, César, né, é um letramento racial que nós estamos fazendo assim mesmo. A gente se baseou nessa cartilha da estrutura social, racial, como é que nós vamos conduzir os elementos que nós estamos trabalhando, os elementos da religião de matriz africana. Quem são os elementos que vêm contar essa história? Como é que ela é contada? Ela passa por onde? Por qual emoção que ela passa essa história, sabe? Para aproximar do público. Tem sido emocionante. Eu me emociono todo dia quando eu vou lá, sabe, agradecer o público, eu me emociono todo dia. Que legal. Esse e é o desafio. O público tem sido diverso? Como que você tem visto essa recepção? Claro que é emoção, né? É um monólogo também, pelo que eu vi. Às vezes as pessoas não estão acostumadas com monólogos, né? Mas isso é muito bacana de poder trazer essa outra perspectiva. Como que você tem visto e recebido esse público, assim?
Olha, um monólogo, né? Que é assustador, né? É assustador, porque os meninos, é o Elisan Corrêa, é um novo ator da nova geração. Como eles são Fantástico. ótimos, como eles são corajosos. Eu, 40 anos, 5 anos, carreira, É eu, que é assustador, né? Você pensa monólogo, já, como meu ator, Deus. meu Deus, eu não tive coragem até agora. E o cara vai lá e faz. Legal. Mas isso é ótimo, sabe por quê? Porque a juventude, sabe o que é Sim. juventude? Juventude, você é jovem, você não sabe nada vai acontecer ali com você. Uhum. Entendeu? Isso que é Sim. legal da juventude. Você não sabe o que vai acontecer com você. Colocar a cara a Você tapa peita mesmo. simplesmente. Peita a vida, peita a noite. Tá, tá, tá. E ele fez isso. Ele embarcou e foi. Que legal. E nós acompanhando, e eu acompanhando o César, nossa, corajoso, não sei o quê. Né? E ele dá conta. Ele é extremamente talentoso, cuidadoso, sensível. Ele Legal. passa por várias camadas da dramaturgia, que é bem complicada a dramaturgia, porque você está aqui falando o texto agora, de repente ela recorta para um passado, para a memória de João, sabe? Sim, Uhum. ele faz isso com uma maestria, com uma dignidade, com uma verdade, aquilo que eu Ah, que falei, legal. sabe? Uhum. Então, é muito bacana o Sim. trabalho do Eliseu. É um monólogo, né? Uhum. E a diferença que teve entre o ao vivo para o streaming, só teve o streaming entre nós, Uhum. o veículo que transmitiu. Sim, aquela plataforma. Só, porque eu falava para a Caixa na época, eu falava assim, olha, nós vamos fazer uma peça. A gente não pode pensar que a gente vai estar fazendo uma peça online. Sim. A gente não vai pensar isso, porque senão a gente não vai construir, a gente não sabe o que é isso. A gente nunca fez isso. Uhum. Vamos fazer uma peça e depois os caras que filmam a A gente. peça transmitida. É uma peça transmitida. Então, não ficou longe do processo criativo, porque a gente não ficou pensando que tinha também uma plataforma entre nós Sim. que ia Uhum. transmitir, que ia pegar. Não, a gente deixou para quem entende disso depois. Que Depois a legal. equipe veio, colocou microfone, luz, se posicionou câmera, sabe? Uhum. Então, a gente fez um processo teatral normal. Então, Que dentro legal. disso, não tem diferença. Ai, que bom. E a partir, não, acho que é no mês que vem, em julho, posso estar Julho. enganada, Junho? junho, né? Junho. É que vocês vão com um espetáculo para apresentar em comunidades quilombolas. É isso mesmo? Como que vocês tiveram essa ideia? Se já era um objetivo e qual que é a expectativa, né? Porque ainda mais interessante você levar essa história para quem ainda não escutou e gostaria de escutar. Enfim, acho que é uma experiência que eu nunca tinha visto isso acontecer, achei muito legal. Isso. Na verdade, eu conheci as comunidades. Sabe que o Paraná são 39 comunidades quilombolas, são as comunidades remanescentes de quilombos. São Uhum. 39 reconhecidas pela Fundação Palmares. Então, Importantíssimo. para se ter esse território, essa terra, que é uma herança, que é a conquista desse povo que refugiaram naquele período escravocrata para Sim. aquela região, Uhum. então ela tem que ser certificada. Quem certifica isso é a Fundação Palmares. Sabe, Uhum. observando as suas. Esse é um critério deles lá, mas a questão ancestral conta bastante, a Sim. história, quando chegou ali, como, né, quais são as suas culturas, o que Toda essa você desenvolve ali, construção, né? a forma que vocês produzem as suas culturas Legal. ali. Mas no Paraná nós temos 94 comunidades, tá? Uhum. O Paraná é um dos estados que tem muita comunidade remanescente. E nós vamos em 10 que eu Ok. pude fazer. A partir da semana que vem, né? Já. Isso, nós vamos começar por Adrianópolis, Uhum. a comunidade João Surá, essa eu conheci em 2008, quando eu estava na Secretaria de Cultura, que eu também, às vezes, Sim. sou convidado para participar de governos, então eu estava lá com a professora Vera Mussi, que é uma historiadora, e era secretária de Estado da Cultura. E eu fui nessa comunidade, ali que surgiu. Ah, Tipo, ali é um 2008. projeto que estava lá guardado um tempo. Falei, quando eu tiver oportunidade, eu quero fazer um trabalho para essa comunidade. Sim. E aí? Você tem que analisar custo, número de ator, equipe, Logística. logística. Falei, agora vai dar. O Solo dos Mares, o João, eu vou poder contar o João para eles, né? Vou poder levar a vida do João, a história do João, a história nossa, a história deles Uhum. para esses lugares. A expectativa eu fico imaginando eu nesses lugares, vai me emocionar bastante, porque sim. eu vivi na roça.
Então, a gente vai nas comunidades, nesses lugares, roça, onde eles têm a parte da igreja, né, que vai estar recebendo nós, o salão comunitário, onde eles cozinham, onde eles contam história, onde eles ouvem missa, né? Então, nesse lugar de convívio coletivo deles, que nós vamos estar contando essa história. Tem uma expectativa que eu tenho que esperar chegar. Eu tenho que Sim. viver essa experiência. Eu estou curioso mesmo, assim, para ver isso, até para resgatar essa minha memória de roça, de infância, ver como é que era isso. Que legal. Então, e 10 comunidades, com certeza cada uma vai ser uma experiência diferente. Diferente, E isso é muito diferente. bacana, É, poder trazer é. essa peça para um. Normalmente, imagino, né, um espaço que não tem essa facilidade de receber peças, de poder ter esse tipo de entretenimento, de cultura. Acho que isso é muito interessante. Vocês já tinham pensado nisso, assim, de caramba, vamos sair aqui um pouco de um espaço pensado para o teatro, que é super válido, mas ir para esse lugar que não é pensado para o Sim. teatro e a gente vai levar o teatro para lá. É, é, Isso é muito legal. é, o João, o Solo dos Mares, quando veio, já veio pensando nisso também. Sim, Já estava legal. na minha memória, de levar alguma coisa para eles, para ter essa expectativa. Eu tenho essa expectativa de como vai ser lá. Pois é. Como vai ser lá? Né? Eles têm toda a experiência deles, da cultura deles. Né? Eles têm também as suas culturas, Sim. né? As manifestações tradicionais eles fazem lá. Mas assim, um teatro, na verdade, assim, tipo de palco italiano, né? A gente está fazendo novela, você faz semi-arena, mas é uma contação de história como de semi-arena. Sim, Palco italiano. eurocêntrica. Isso, isso. Isso não está no eurocentrismo. Ah, Isso a gente trabalhou isso mesmo é a questão importante. do teatro negro mesmo. Bacana. Isso a gente sai fora todo. Já há algum tempo que eu estou trabalhando o teatro negro mesmo, assim. Há bastante tempo. 2010 eu começo, depois eu venho construindo. E essa eu considero o mais teatro preto meu Aham. que eu tenho fazendo. Então, usei toda a simbologia, né, as pesquisas, né, tem Sim. os mitos negros, o negro d'água, Madonna negra. A gente tem toda essa simbologia, né, nizanga, né? A gente tem todas essas referências que está no ambiente, né, e na memória preta brasileira. Uhum. A gente está dentro desse universo. Que bacana. E o que então te espera pro seu futuro, né? Como é que você enxerga o futuro do teatro, o futuro da sua carreira? Porque realmente esse é um projeto muito bacana. Você já tá pensando um pouquinho mais pra frente, que se você já quer construir outras coisas, já tem outros sonhos. Conta um pouquinho pra gente. Você sabe que eu tenho um projeto, chama-se Mostra de Teatro Negro de Curitiba. Sim. Então, esse aí, eu penso que essa mostra é o futuro, Uhum. né? Porque naturalmente eu vou me cansando de produzir, eu vou me cansando de dirigir, a gente vai ficando cansado de tudo, né, na vida, você vai eliminando as coisas. E esse é um trabalho coletivo. A mostra agrega vários grupos de teatro, vários pensadores, vários contadores de histórias, mestres e mestras das religiões de matriz africana, vão estar lá contando as suas histórias, as suas experiências. Então reúne um grupo de pessoas, Um é mundo, um né? aquilombamento de pessoas pretas discutindo intelectualidades pretas. Então, o futuro meu é esse projeto que eu penso bastante em aumentar ele um dia, fazer uma conexão com a África, com os países de língua portuguesa, com os Fantástico. teatros, né, deles lá, Sim. trazer esses. Hoje em dia já tem bastante gente vindo para cá, sobretudo os escritores, né, a literatura, que é Uhum. muito mais próxima, são individuais, né, também são Sim. um escritor, tá? Então é mais tranquilo. O teatro já é equipe, a logística é Coletivo. maior de você Uhum. trazer. Mas essa mostra está caminhando para isso, para dialogar primeiramente com o continente africano, né, país de língua portuguesa, os nossos colegas latino-americanos, não é mesmo? Aqui a Colômbia, Os hermanos. Cuba, os humanos, que têm, na verdade, essa influência dos pretos latinos, né, pretos e pretas latinos. Que bacana, que bacana. Então o futuro é brilhante. Espero. J'espère. Muito obrigada, Isidoro. A conversa foi maravilhosa. Você é muito inspirador. E até te perguntar quem que te inspira, né? Porque tenho certeza que você inspira muitas pessoas. Vamos deixar aqui de última pergunta. Quais são as suas inspirações hoje? Quem que você chamaria assim para agregar nessa conversa? Uma referência? Uhum. Putz, eu acho que tem o Lázaro Rama, que é um garoto mais jovem, bem mais jovem do que eu, mas assim, tipo, esse dia eu vi ele brigando com
Ai, meu Deus, agora não vai vir o nome do ator. Ele até teve uma homenagem agora na televisão, né? Hum, É, esqueci o nome dele. Ele já tem 94 anos, nossa. esse ator. Né? Uhum. Milton Gonçalves, Grande Otelo. Você fala, sua referência é só negra. Não, eu tenho a Eva Vilma, que é a minha diva, Desde o entendeu? dia Sim, um. desde lá, da Meu Pé de Laranja Lima, conheço toda a história dela. Que legal. Eu tenho o Cleide Diáconis, como minha atriz, né? Tenho o Lima Duarte, Uhum. né? Então você tem grandes nomes, né, do teatro, do cinema, da televisão, que me inspira e que estão aí produzindo. Quem tá vivo, como Lima está produzindo, Sim. Laura Cardoso está produzindo, sabe? Mas o Lázaro Ramo, ele é um menino também que me inspira justamente pela condição dele, né? Uhum. Da Bahia, né? Um menino preto, filho de empregada doméstica, muito parecido com a minha, Sim. entendeu? Superou tudo, entendeu? E hoje eles estão oferecendo, né? Então é uma fonte de inspiração muito grande. Como você pode inspirar no mais jovem? Eu posso inspirar no mais jovem, mas inspiro também nesses grandes nomes que eu falei, o Delair Rodrigues, que Sim, eu acompanhava sim. também, né, grande lápis, né? Quem mais? Laura Santos, que é uma poetisa que nós fizemos a homenagem para ela na segunda edição da Mostra de Teatro. Legal. Então são esses pensadores pretos e brancos que me inspiram, né? Ah, mas são só que deram certo. Os que não deram certo. Mas que não deram certo, eu leio também com eles, né? Que nem a musa, como diz a Fernanda Montenegro, a musa não baixa todo dia, nem todo mundo vai ser musa. É verdade? Entendeu? Uhum. Tem uma Adelaide Rodrigues no Paraná e poderia ser do Brasil, mas ela é musa no Paraná, musa negra do Paraná, Uhum. né? Você tem a Ruth de Souza, que é Sim. nacional, Uhum. também é um nome nacional, que me inspira também bastante a história dela. Aliás, a Mostra de Teatro Negro, a primeira edição foi o Delair Rodrigues. Uhum. E eu fui inspirada numa mostra em São Paulo, chamava-se Mostra de Teatro Negro, Ruth de Souza. Olha só, tudo a ver. Que Sabe? legal. Então Uhum. as coisas vão acontecendo de acordo com o que você vai acompanhando, de acordo com as suas vivências. Uhum. Você vai vivendo, vai experimentando, vai vendo, olha, eu posso fazer isso aqui, né? Por que ser eu? Porque tinha que ser eu para fazer isso mesmo. Tinha que ser eu fazer, Perfeito. né? Então, mas eu tenho os amigos que me ajudam, que me estão comigo. O Fabiano é um deles, é um parceiro de Sim. primeira hora Ai, que na mostra. legal. Bom saber. Muito obrigada pela sua participação, Isidoro. Sua carreira é fantástica. A gente fica muito feliz de te receber e você sempre vai ser bem-vindo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Esta Imagina. casa é uma delícia, sempre fui muito bem recebido aqui. Ai, que bom. Fico feliz de saber. E eu agradeço você também que assistiu até o final. Não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos você quer ver aqui no Bem na Pauta. E eu te espero numa próxima. Tchau, tchau.